E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Ponte Preta, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 16 de junho, a partir das 4 horas da tarde no Mineirão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na liderança do campeonato, com 28 pontos conquistados até o momento, enquanto a Ponte Preta está na zona de rebaixamento com 12 pontos. Os dois times estão em busca de recuperação porque perderam na última rodada. A Macaca busca se afastar do Z4, enquanto o Cruzeiro ampliar sua vantagem em relação ao vice-líder Bahia, que já jogou na rodada e perdeu para Chapecoense, então a gente pode abrir 6 pontos mais uma vez. E tem a questão do Vasco, que ainda vai jogar na rodada e caso vença vai subir a 27. Então a gente precisa dessa vitória num jogo em casa, que terá o Mineirão lotado, né? Até para não permitir a aproximação do Vasco e dos demais competidores. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico Paulo Pessolano, que agora está com o contrato renovado até o fim de 2023, deve escalar o nosso time naquela mesma estrutura de 3 zagueiros, com o Rafael no gol, a defesa com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Vagninho como um ala direito, Matheus Bidu na ala esquerda. William Oliveira e Neto Moura são os volantes, Canezinho como um meio atacante que cai mais pela direita, o Rafa Silva como um segundo atacante mais pelo lado esquerdo e o Edu no comando de frente. Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para a partida. A gente tem algumas ausências por lesão, né? O Gabriel Brazão, goleiro, tá lá no departamento médico e vai ficar por um bom tempo. O Wagner, zagueiro, tá em fase final de recuperação. O Léo Paz teve um edema na coxa, também tá fora. O João Paulo Meia também deve demorar um pouquinho a voltar, assim como o atacante Jajá, que teve constatado uma lesão no joelho. Além desses, o Luvanor ficou fora dos relacionados nessa partida por ter acusado um desgaste muscular. Para ficar mais fácil entender as opções do campinho, esses aqui são os 23 atletas disponíveis. Os goleiros Rafael e Gabriel Mesquita, os 3 zagueiros titulares, né? Brock, Oliveira, Zé Ivaldo e o Pedrão como alternativa que começa no banco. O Giovani e o Rômulo para a ala direita, embora provavelmente o Vagninho é que comece jogando por aqui. Para a ala esquerda, Matheus Bidu e Rafael Santos. Para meio-campistas ali, Neto Moura, William Oliveira, Felipe Machado, Adriano, Canezinho, Pedro Castro e Daniel Júnior. Daniel e Canezinho que também podem jogar como opções ali nesse trio ofensivo, né? Que tem como alternativas principais Vagninho, Rafa Silva, Breno, Rodolfo, Vitor Leque e Edu. Aí vale a pena a gente citar o retorno do Vitor Leque à lista de relacionados, ele que estava fora nas últimas semanas. Tem uma tendência a receber mais oportunidades agora que o Jajá tá machucado. Tomara que ele consiga se mostrar útil como foi ano passado. Mas a principal novidade é realmente o Breno, que ainda não estreou no profissional do Cruzeiro, mas já foi relacionado para algumas partidas no Campeonato Mineiro e até na Série B. Ele está sendo colocado como uma opção de atacante e de fato ele está jogando como atacante no Sub-20, tá? Com a camisa 9, inclusive, marcou 4 gols em 5 partidas no Mineiro Sub-20. E é o mesmo Breno que na temporada passada jogava como volante, né? E na copinha desse ano atuou como um meio-campista mais aberto ali pelo lado esquerdo. É um atleta que está sendo experimentado em diferentes funções e é um garoto que mostra bastante potencial. É um cara que tem uma boa qualidade técnica, fisicamente é um jogador rápido. Vamos ver se ele recebe a sua primeira chance no profissional hoje ou não. Mas voltando às dúvidas aí na escalação inicial, o goleiro é o Rafael, os 3 zagueiros vão jogar, né? O Eduardo Brock está de volta depois de cumprir suspensão. Bidu deve seguir na lateral esquerda, Neto Moura e William Oliveira também. E aqui para essa ala direita, até considerando o perfil da partida e o fato que a Ponte Preta deve jogar muito fechada, nas outras oportunidades que a gente teve cenários parecidos sem o Léo Paz, o Pessolano optou pelo Vagninho fazendo esse papel de ala direita, e não o Giovani, muito menos o Rômulo, né, que também estão relacionados para o jogo. Então o mais provável é que nessa partida o Vagninho seja o nosso ala direito titular, assim como aconteceu nas partidas contra Sampaio Corrêa e Criciúma. Outra dúvida natural é com relação ao substituto do Jajá, que vinha sendo titular absoluto, tá lesionado e vai ficar fora um bom tempo. O mais cotado é que entre aqui o Rafa Silva formando essa dupla de ataque com o Edu. Mas a gente não pode descartar a possibilidade do Daniel Júnior, que também é um jogador habilidoso, que até poderia fazer esse papel.
E eu não descartaria também que o Daniel entre na vaga do próprio Fernando Canezin, que teve uma queda de desempenho nas últimas partidas. E se você começa jogando com o Daniel Júnior por aqui, Rafa Silva e Edu, você pode ter algumas variações, né? Você pode ter o Daniel como um camisa 10 e uma dupla de centroavantes, você pode ter o Rafa Silva jogando pela direita e o Daniel Júnior pela esquerda, fazendo papel mais de pontas, ou jogando de fato invertidos, né? Um destro pelo lado esquerdo e um canhoto pelo lado direito para facilitar aquela puxada para dentro e o arremate. São possibilidades bem realistas, embora a gente saiba que o técnico gosta muito do Fernando Canezin e ele provavelmente vai ser o titular mais uma vez, tá? Eu acho que o Daniel vai começar no banco, sendo alternativa para entrar no segundo tempo. E o Canezin pode, de fato, ser esse meio-campista que cai pelo lado, cai por dentro. Tomara que a gente consiga criar boas ocasiões, né? Porque Rafa Silva e Edu são os dois melhores finalizadores que a gente tem no elenco. Agora, falando da Ponte Preta, que é treinada por Hélio dos Anjos, e não terá o Hélio dos Anjos no banco nessa partida, porque ele está cumprindo suspensão. O substituto ali à beira do campo vai ser o filho dele, chamado Guilherme dos Anjos. Hélio e Guilherme devem alinhar a macaca com o goleiro Kaique França, a zaga com Douglas Mendes e Fábio Sanches, lateral direito Igor Formiga, lateral esquerdo Arthur. O meio-campo tem Felipe Amaral como um primeiro volante, o Léo Naldi também volante, sai mais pelo lado direito, o Ramon faz esse papel pelo lado esquerdo, o Fecim e o Echaporã são meio atacantes, atuam mais abertos aí pela direita e pela esquerda, e o Ramírez é atacante. A Ponte Preta também tem desfalques para esse jogo, tá? O zagueiro Thiago Oliveira, o lateral direito Bernardo foram expulsos na última partida, estão suspensos. O Danilo Gomes, atacante de lado, que é titular do time, está com dores musculares. O Norberto, que passou aqui pelo Cruzeiro no ano passado, está em transição, né, em recuperação de uma lesão. E o principal desfalque é o Luca, aquele atacante que também jogou no Cruzeiro, artilheiro do time, que está fora pelo terceiro amarelo. E é justamente nessa função do Luca que reside a principal dúvida aí com relação à escalação da Ponte Preta. Se simplesmente for entrar um atacante na vaga do atacante Luca, é o Ramírez que vai jogar. Mas existem outras duas opções que mudariam um pouco o desenho tático da equipe, tá? O Alisson, que inclusive disputou o Campeonato Mineiro aí jogando pelo Atlético, é um meio-campista, pode jogar como volante ou um pouco mais aberto pelo lado. Então é possível que a Ponte Preta jogue, por exemplo, aqui num esquema com, a gente pode citar até 4 volantes, né, que seriam 3 meias mais abertos, o Felipe Amaral fazendo aqui mais o limpa-trilho, o Fecim e o Echaporã mais livres aqui no ataque, né, jogadores mais móveis, sem necessariamente a Ponte Preta jogar com um homem de referência no ataque. Outra alternativa seria o Luiz Fernando, que é um jogador também mais de lado, poderia jogar ele numa ponta, o Echaporã na outra e deixar o Fecim mais solto como um falso 9, tendo aqui o Léo Naldi e o Ramon como volantes mais abertos pelos lados. Basicamente é esse o esquema que a Ponte Preta tem adotado nas partidas anteriores. Alguns jogadores mais conhecidos nesse elenco aí, o Kaique França foi goleiro do Corinthians por muitos anos, né? Nunca foi titular, porque o Cássio é o dono da posição, mas fez um número razoável de partidas por lá. O Fábio Sanches é um zagueiro já experiente, passou algumas temporadas até com relativo destaque no Goiás. O Arthur também estava no Goiás no ano passado. O zagueiro aqui, Douglas Mendes, DG, vai fazer aí a sua segunda partida como profissional. Ele jogou um jogo na temporada passada. É um garoto considerado muito promissor. O Igor Formiga é um lateral que apoia muito bem ao ataque, inclusive deu assistência na última partida. Felipe Amaral e Léo Naldi são volantes jovens, os dois crias da base da Ponte Preta, inclusive, né? O Léo Naldi já tem um pouco mais de rodagem, já era titular do time no ano passado. É bom jogador, vale ressaltar. O Ramon é um meio-campista canhoto, teve passagem pelo América no ano passado, pode fazer também o papel como um ponta. O Echaporã também é um jogador que muita gente já deve ter ouvido o nome, né? Porque ele é jogador do Atlético, então nas últimas temporadas até fez gol pelo time profissional, tá emprestado na Ponte Preta. E o Fecim é um garoto que apareceu muito bem no ABC, teve uma passagem pelo Corinthians, pelo Bahia, e é um jogador importante nesse esquema da macaca. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Ponte Preta 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados pelo trio de ataque: Edu, Rafa Silva e Canezin.
e a Ponte Preta balançará as redes com fé sim. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse aí Paulo Pessolano, lembrando que a bola rola a partir de 4 horas da tarde dessa quinta-feira e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 6 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida e tomara que tenhamos motivos para comemorar uma vitória do Cruzeiro. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!